Muito bom estar louvando ao Senhor, muito bom estar adorando ao nome do nosso Deus. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos aqueles que estão participando desse culto, seja você assistindo, seja você tocando com a gente. Muito obrigado pela tua vida. Eu sou o Paulo, sou ministro aqui na igreja do PIBSIC. Quero agradecer ao pastor Paulo pela oportunidade de estar trazendo a mensagem. Obrigado, pastor, por tudo que o senhor tem feito pelas nossas vidas, pela minha família. Obrigado mesmo, pastor. A gente sempre está junto, você sabe disso. Quero muito agradecer à Igreja Batista do SIC, que tem me ajudado muito a aprender aquilo que de fato Deus tem para a minha vida. A reconhecer o meu chamado, a tudo. Quero agradecer a Edna, que na reunião dessa semana de líderes de célula, ela falou muito ao meu coração, dizendo que minha vida e a vida da minha esposa é importante para ela. Eu sei também que há muitas pessoas aqui que Deus tem usado as nossas vidas e tudo isso é graça de Deus. É bom nós termos uma igreja como a PIB do SIC, uma família da qual eu aprendi a amar, da qual me acolheu, da qual viu os meus defeitos e ainda assim me amou acima de qualquer coisa. Eu quero muito agradecer essa igreja por essa oportunidade, inclusive ao meu querido, eu chamo ele de paizão, né, meu pastor Paulo, que é meu pai aqui de Curitiba, meu pai mineiro, né? Mas eu quero muito agradecer ao meu pastor, saiba, pastor, que são muito importante para a minha vida e da Milena. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar um texto que está no Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, é o livro do Êxodo, que está no capítulo 17, Êxodo capítulo 17, do versículo 8 em diante. Então, o livro é o livro do Êxodo, o Nato deve ter colocado já embaixo ali, está embaixo do meu nome, o versículo e o capítulo e o versículo. Então, eu quero que você abra comigo em Êxodo capítulo 17, do versículo 8 em diante. Enquanto você abre, esteja em oração que eu vou estar orando por essa palavra. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar adorando ao Senhor com louvores, orando uns pelos outros, momento de intercessão nesse momento que nós temos. Pai, muito obrigado pela tua graça nos permitir estarmos juntos aqui adorando ao teu nome. Em meio à pandemia, nós estamos vendo a tua paz, estamos vivendo a tua paz, porque o Senhor é paz em todo o tempo. Aqueles que confiam no Senhor, como o pastor Antônio falou na célula essa semana, acordam e dormem tranquilos, porque é o Senhor que cuida. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, venha sobre nós com o teu Espírito, fale conosco através da tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, e principalmente aquilo que o pastor Renato falou com a gente sexta-feira, nos ensine a ser igreja nesse tempo, para que nós possamos socorrer as pessoas que estão precisando. Muito obrigado por essa igreja, Deus, fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, se você está comigo em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 18, nós vamos ler esses versículos, esses 8 versículos, para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui. Eu posso olhar para cá, né, Nato? Só para eu saber, senão eu fico perdido aqui. Mas vamos lá, a partir do versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Agora versículo 10, né? Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Versículo 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Versículo 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Versículo 14. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto no rolo como um memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos, assim disse o Senhor. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor que o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração.
Meus irmãos, é um momento muito importante na história de Israel, é um momento muito importante no povo hebreu, de fato, porque eles haviam acabado de sair do Egito, eles haviam acabado de serem libertos do Egito, e o Senhor havia dado a eles uma grande possibilidade de atravessar o mar. Eu acho interessante porque muitas vezes a gente pensa que Deus vai nos dar a bênção e por Ele nos dar essa bênção, nós vamos estar livres da provação. Mas é diferente que a gente aprende na peregrinação do povo hebreu. O Senhor atravessa junto com o seu povo o mar, e Ele vai guiando o povo à noite como uma coluna de fogo e de dia como uma nuvem, e os israelitas começam a ter inúmeros desafios, e desafios esses que são desafios tremendos, irmãos. Mas você imagina, um povo acaba de sair, um povo acaba de ser liberto, e eles já têm logo após uma guerra. Eu fiquei pensando, quando eu estava estudando esse texto, eu falei, como é que um povo se prepara para a guerra, se eles acabaram de sair de uma batalha, com o que eles lutaram, William? Com o que esse povo lutou? Ninguém tinha espada ali. Certo? Já parou para pensar nisso? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, Nato, me explica aí, como é que um povo acaba de sair da escravidão e vai para uma guerra? Interessante. E a pergunta que eu me fiz é aquilo que nós vamos conversar nessa noite, com aquilo que Deus faz, com aqueles que se dispõem a servir o seu nome, a caminhar no seu nome. Deus capacita os seus, e eu quero te dizer nessa noite, Deus ama os fracos, Deus ama os incapazes, Deus ama aqueles que estão abertos para fazer, através da fraqueza, como o apóstolo Paulo vai entender no Novo Testamento, Ele aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. Lembre-se de uma coisa, Moisés é o gago, a língua presa aqui no hebraico, ele dá um sentido de língua pesada, dificuldade de falar. E quando Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, se você estudar o livro de Êxodo, você vai perceber que Moisés já se considera incapaz. Assim, Senhor, eu tenho língua presa, eu não sei ser líder nem da minha família, eu vou ser líder de quê? E Deus fala, Moisés, querido, faz o seguinte, joga essa vara no chão. Lembra da vara do texto aqui? O que a vara vira? A vara vira uma cobrinha. E essa cobrinha, depois Moisés não satisfeito, Deus fala, Moisés, enfia a mão, claro que isso aqui não é uma capa, mas enfia a mão por baixo da capa, e a mão de Moisés sai branca, como uma, tipo assim, de lepra, né? E sai totalmente, a pele dele sai totalmente diferente daquilo que era, e Deus fala, Moisés, coloca de novo. Moisés tira, e Moisés traz todo esse contexto. E eu quero te falar, Paulo, o que isso tem a ver comigo, Moisés, Josué, batalha, povo hebreu? Eu quero te perguntar se você está preparado, ou se você está preparada para os conflitos que vão vir na sua vida, se é que você não está vivendo um conflito. E nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Os amalequitas atacam os israelitas de surpresa, certo? Então, a primeira lição que eu quero tirar desse momento de surpresa, porque, Gabinho, o problema não chega avisando, o problema chega de surpresa. Na maioria deles, eles chegam de surpresa. Ninguém está preparado, e quem fala que está preparado, muitas vezes, no meio do processo ele percebe que ele não estava tão preparado assim. Ele esperava, mas está preparado, muitas vezes nós não estamos para os problemas. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é se prepare para os conflitos da sua vida. E eu preciso me preparar para os conflitos da minha vida. O povo hebreu acabou de sair do Egito. Gente, esse povo havia visto maná, esse povo viu o mar se abrir, esse povo viu a falta de água, Deus proveu. Logo um pouquinho antes aqui, você vai ver que Deus proveu a falta de água. Deus estava provendo em todos os sentidos. E uma coisa, eu já aprendo, Nato, a me preparar para os conflitos. Deus me sustenta. Se eu estou em Deus, Deus me sustenta. É isso que eu preciso aprender, que Deus está comigo. E esse cuidado que Deus tem comigo deve me servir de capacitação para que nós possamos juntos entendermos que Deus nos ama, Deus está junto conosco e Deus está ao nosso favor. A Bíblia diz que se o Senhor é por nós, então quem será contra nós? Quem pode batalhar contra nós? Então, a primeira coisa que eu aprendo é essa: se prepare para o conflito. Esteja sempre preparado. Não seja uma pessoa paranoica, né, que vê problema e tudo. Mas veja, esteja preparado. Mas, Paulo, como raios que eu me preparo para ser uma pessoa que batalha as guerras de Deus? E é muito simples. A constância na vida com Deus. Eu quero entender com você que, embora eles não tivessem espadas, armaduras e nem tivessem um reino ainda, eles tinham a Deus. E muitas vezes, o pastor Paulo deu um exemplo muito engraçado que eu morri de rir essa semana, mas ficou na minha cabeça. Muitas vezes,
Existe um dinossauro na nossa frente, algo gigante. O dinossauro presume-se que é grande, perto da nossa pequenez, sim. Mas alguns são pequenininhos também, mas tem aqueles tipo T-Rex, aqueles negócios grandes, que nos assustam. Então, muitas vezes o inimigo é muito maior que a gente. Muitas vezes o problema é muito maior do que a nossa capacidade de resolução. Muitas vezes o boleto não bate com a conta. Isso tem sido muito constante na vida de um país em crise, de um mundo em crise. Mas eu preciso me preparar para que eu possa entender que quem derruba esse dinossauro é o Senhor. Quem vence as minhas batalhas, como o William falou aqui, é o Senhor Deus. Então você pode perceber que Deus estava aqui. Deus disse a Moisés, Moisés, vai batalhar. Certo? Então, a primeira preparação que eu tenho que aprender é que nós temos uma vida com Deus e nós precisamos perceber que Deus não nos desampara na batalha. E aqui é um problema muito sério, porque muitas vezes a gente luta as lutas do nosso dia a dia sem Deus. E a gente acaba se dando muito mal. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com você nessa noite, se prepare para os conflitos. Então, como que eu posso me preparar? Leitura bíblica, fundamental, palavra viva de Deus. E Paulo vai dizer a Timóteo que toda escritura é inspirada e nos dada a Deus para a aplicação da nossa vida. Então a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, gente, eu fico falando, quando eu era líder de jovens, o Ali participou dos Jovens Fortes, a gente foi estudando, o Ali e o Nato, né, a profundidade da palavra de Deus, como que aprender sobre Samaria, que a gente aprendeu. Nós aprendemos que a palavra de Deus é viva. Tudo que Deus prometeu, inclusive Jesus, Ele cumpriu. Então eu preciso aprender que a palavra de Deus diz que quem vence as minhas guerras é o Senhor. E sem a Bíblia, você vai viver uma vida totalmente fracassada espiritualmente. Sem a palavra de Deus, eu e você, se nós distanciarmos disso e queremos fazer nossa própria teologia, não, deixa comigo. Cuidado com isso. Muito cuidado, porque a leitura bíblica é fundamental. Oração, gente. Oração. Essa semana eu estava buscando uma aplicação na minha mensagem. Essa semana nós tivemos algumas coisinhas que aconteceram na nossa vida. E eu e minha esposa oramos. Gente, eu não sei te explicar o que aconteceu. Eu só sei te explicar que nós juntamos oração com palavra de Deus e aconteceu um milagre na nossa vida. Eu não posso abrir muito porque é uma coisa muito pessoal nossa, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus ouve as nossas orações. Então esteja preparado com leitura bíblica e oração. Parece básico, mas muitas vezes o óbvio não é tão óbvio assim. Muitas vezes fazer o que é fácil se torna difícil. Muitas vezes o que parece ser simples é muito mais difícil do que a gente imagina. O feijão com arroz é tão difícil, a gente sempre quer colocar uma lasanha, né? A gente sempre quer colocar um peixe, colocar uma pitada de fritura, de legumes, mas o que sustenta muitas vezes é o básico. Se eu sou bom no básico, eu posso ter certeza que Deus vai me dar um muito. Eu sempre ouço do pastor Paulo, é um ensinamento. Paulo, seja fiel no pouco. Seja muito fiel no pouco. Aprenda a fazer o melhor ao pouco. Sabe por quê, pastor? Porque no dia das grandes batalhas é esse pouco que vai fazer falta e pode ser esse pouco que vai te fazer cair. Então se prepare, Bíblia e oração, palavra e oração. Gente, Paulo, mas eu não sei ler a Bíblia. Queridos, o pastor Paulo, eu, todos nós, o Márcio, o Jean, todos nós estamos disponíveis aqui. Tem célula quarta-feira, tem palavra sexta-feira. Gente, pelo amor de Deus, reclamar que nós não estamos sendo capacitados com a palavra de Deus é olhar para o óbvio e falar, eu não quero esse óbvio não. Então, você que é da PIBSIC, eu falo diretamente para você da PIBSIC agora, esteja junto conosco nas nossas programações, porque aprenda uma coisa, nós precisamos estar preparados para as batalhas da nossa vida. Então, às vezes, nós estamos padecendo porque as batalhas da nossa vida estão sendo perdidas pelo óbvio. Não, hoje eu não vou na célula não. Não, essa live aqui eu vou assistir só o louvor que é bonitinho, mas... não, só vou ver a pregação. Querido, esteja integralmente celebrando a Deus conosco naquilo que você estiver fazendo. Não negocie a célula, porque vai chegar o problema, vai chegar a batalha. E eu e nem o pastor Paulo, e nenhum outro pastor dessa igreja, nenhum outro pastor do mundo que se preze pelo Evangelho, sabe que eu não sou Deus, ninguém aqui é Deus, a gente é o instrumento do Senhor. E não há pastor que faça milagre, não há oração forte para o dia mau. Vocês concordam comigo?
que o dia mau, não há nada no mundo além do nosso Senhor Jesus e do nosso coração que possa ser feito. Então se prepare para as batalhas, não espere o pipoco estourar dentro de casa. Eu estava mexendo com energia elétrica, um perigo isso, né? E o Jean me explicou uma coisa: rapaz, não liga esse fio aqui, que senão dá isso daqui, ó. Pum, deu um estouro. Eu falei: ô Jean, tá louco? O Jean é muito doido, né? O Jean é um dos nossos pastores aqui da igreja. Eu falei: Jean, não, Paulo, precisa aprender. Irmãos, não espera o pipoco acontecer. Previna-se, seja preparado, palavra e oração. Então, se eu tenho esse caminho, se eu estou preparado para a batalha, se eu tenho essa preparação, eu posso ir para a luta. Gente, o que é mais comum? Eu sentar no banco e me acostumar a ficar sentado. Só que a gente vê que Josué aqui, gente, eu não sei vocês gostam de Josué? Você acha Josué legal? Eu acho Josué muito massa, cara. Eu acho Josué um dos líderes, um dos grandes homens de Deus, porque, gente, Josué foi para a batalha. Eu e o William, nós estudamos o Perfil de Três Reis, um livro que a gente leu junto durante esse mês. Colocamos também algumas outras pessoas, mas o William me passou o feedback, o William me falou o que Deus fez através da vida dele, através desse livro. E o Gene Edwards vai dizer que Deus não diz os processos. Ali, se alguém te contasse que você iria passar pelas lutas que você passou, para você crescer e ser esse Ali que você é hoje, você muitas vezes ia olhar e falar: será que eu teria força para lutar com isso tudo? Se você soubesse as lutas que você fosse passar, que você passa, por antecipação, se eu soubesse, eu iria olhar. Se alguém dissesse assim: Paulo, você vai sair do Rio de Janeiro, você vai para Curitiba, você vai viver numa cidade fria, você vai casar ali, você vai estar numa igreja, você vai ser isso daqui. Eu ia falar: eu ir para Curitiba? Deus não diz os processos. Deus não disse para o William, Deus não contou para Josué e para Moisés. Deus falou assim: só vai, que no caminho eu te explico. Muitos jovens usam isso para tretas, né? Mas vamos voltar para a palavra aqui. Mas essa coisa, Deus faz isso de uma maneira boa. Deus explica para a gente, fala assim: ó, vai. O que ele falou para Abraão? Vai. Então vai para a batalha. Se você está preparado, vá para a batalha, meus irmãos. Deus é quem vence. Porque na batalha, eu sempre falo, quem está acomodado no tempo de quarentena, quem não quer liderar uma célula no tempo de quarentena, porque, não tenho jeito com isso. Irmão, eu quero te questionar nessa noite. Porque é agora que a gente precisa de gente para liderar junto com a gente. Não é porque os pastores estão fazendo célula, não é porque os líderes estão fazendo célula, você precisa ser igreja. O pastor Renato trouxe para nós essa perspectiva na sexta-feira. Nunca foi tão importante nos nossos tempos, na nossa geração. Eu quero te dizer nessa noite que eu e você vamos estar na história dos livros daqui 60 anos. O meu filho, o meu neto vai estudar aqui em 2020. Houve uma pandemia que deu uma das maiores crises mundiais, onde os países potências começaram a perceber que a potência diante de uma epidemia, o inimigo invisível, não é nada. As igrejas estão vazias, os templos estão vazios. E meu irmão e minha irmã nessa noite, vá para a batalha. Meus irmãos, se tem uma célula online, fala assim: Paulo, pastor Paulo, eu vou me comprometer, eu quero fazer essa célula. Mas aí deixa-se levar pela desculpa: mas eu tenho a língua pesada. Meus irmãos, se você está em Deus, você vai perceber que você é limitado. Gente, eu sou tímido, introspectivo, eu sou ansioso, eu sou gago, eu tenho meus momentos de gagueira que a Milena morre de rir em casa, que dá uma travada, tem que me dar um tapa para voltar. Opa! Mas Deus me usa. Eu não toco baixo. Gente, perto do Alexandre, perto do menino do óculos aí, o Gabinho, todo mundo. Qual é o nome dele mesmo? Do Leandro. A Milena cantando. Gente, eu não canto. Pela misericórdia, eu não canto. Eu também acho que a minha voz não é boa. Mas eu estou aqui. Eu estou na batalha. Por que eu estou aqui? Porque eu sou ensinável. Quem não é ensinável, não vai ter de Deus o melhor. É muito fácil, cara. Muita gente fala: seja forte, corajoso, compartilha versículo. Querido, para Josué receber essa palavra de Deus, ele começou batalhando com um pedaço de pau na mão. Antes dele ser o Josué que derrubou Jericó pelo nome do Senhor, Josué foi para a batalha no meio do deserto. Meu irmão,
Não queira ser herói sem história. Não queira ser herói sem ser ensinado. Não queira ser um homem e uma mulher de Deus sem ser ensinável. Ninguém nunca está pronto. Eu sempre falo, um bom músico, ele sabe que sempre o mundo está atualizando da música. Se ele parar no tempo e falar, só vou tocar década de 80, isso para mim está bom. Respeite. Mas a questão é a seguinte, quem está pronto? Ninguém. Eu entendo que estar pronto é um estágio de que eu sei tudo. Eu não preciso de ajuda. Gente, eu vou dar um exemplo prático. Pastor Paulo, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui da nossa vida. Pastor Paulo é pastor há quanto tempo, pastor? Pastor Paulo está basicamente mais os ministérios, né? Então, uns 25 anos, né, no total, mais ou menos, para mais. Você acha que eu posso chegar e falar, Pastor Paulo, eu sei resolver esse conflito, não preciso da tua ajuda. Querido, eu sou um seminarista. Eu estou aprendendo. Exatamente, eu me formei. Eu nunca chorei as lágrimas que o meu pastor chorou. Eu nunca vivi a solidão que o meu pastor viveu. Então, se eu não for ensinável, se eu não for uma pessoa que está ensinável ao ministério, eu vou ser um banana. Eu vou ser um Zé Ninguém, eu vou ter a esquizofrenia ministerial. Que é eu pensar que eu prego bem, eu pensar que eu falo bem, mas todo mundo vai e fala assim, querido, você não é o diabo do pacote, não. Quem não é ensinável vive uma esquizofrenia de si mesmo. Acha que é tão bom que não precisa de ninguém. Já viu alguém que se acha bom tocando? E ele se esquece do resto de todo mundo aqui? Só ele está aparecendo? É ridículo. O cara pode ser melhor que for, mas é muito bom quando a banda vai junto. É muito bom quando os seus músicos vão juntos. Então, Josué fez isso. Deus usou a limitação de Moisés e fez dele uma pessoa ensinável. O que Deus fez com Moisés? Deus ensinou Moisés. E o que Jesus nos ensina? Que aquele que é servo, eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, essa palavra. Nada é melhor do que a escola de servo. Porque o servo ensina a limpar chão. O servo ensina a pregar. O servo, ele é aprendido. Ele está no momento de aprendizado. Ele nunca vai ser o Senhor. O que Jesus fala? Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser servir, sirva da maneira como eu estou te mostrando, lavando os seus pés aqui. Gente, você parou para pensar que Deus lavou o pé da sua criação? O que ele estava nos ensinando? Que Jesus, Filipenses capítulo 2, ele era Deus ali. Mas ele tomou forma. Eu sempre me emociono quando eu falo desse texto. Porque é inexplicável. Ele se esvaziou de si mesmo. E ele lavou os pés dos seus discípulos. Ensinando. Vocês compreendem? Lembra quem falou? Vocês compreendem o que eu vos ensino? Seja ensinável. Ninguém nunca está pronto. Por mais que você seja expert em bicicleta, em corrida, em livros de autoajuda, nada substitui um cuidado pastoral. Nada substitui uma célula. Nada substitui você, Edna, falar para mim que você ama a minha família e que você ora pela gente. Benedito, William, nada substitui. Por mais que eu seja acredito que eu sou um bom teólogo, estou estudando para isso, acredito, né? Estou no caminho certo, eu acho. Mas nada substitui eu sentar e ouvir o meu pastor, ouvir o William, ouvir o Gabinho, ouvir o Ali, a Mi. Preciso tomar água. Mas é essa a questão. Vá para a batalha e... Obrigado, amor. Toma aqui, que eu vou acabar chutando isso daqui. Seja ensinável. Se você está na vida se preparando com oração e palavra, seja ensinável. Vá para a batalha, mas seja ensinável. Muitos pastores falam, querido, vai na célula. Ah, não precisa. Vai, irmão, vai para a batalha. Você quer dar tanto conselho, você quer dar tanto saber, mas a tua igreja, o teu povo precisa de você nesse momento. Ainda que você não saiba falar diante de um webcam,
ainda que você não saiba fazer absolutamente nada online. Eu quero dizer que essa transmissão aqui saiu de pessoas, tirando o nosso Nato, que é quase um ancião da tecnologia. Eu e o William saímos do zero. Eu e o William fomos ensinar. O pastor Paulo, gente. O pastor Paulo. Pastor, o que a gente sabia de fazer transmissão online, pastor? Gente, pelo amor de Deus, é o nosso momento de ser igreja. Isso vai estar guardado. Você pode não estar no livro de história, mas você vai estar no YouTube. Você vai estar na memória de alguém, numa célula, pelos aplicativos. É agora que é a hora de ir para a batalha. Tanta gente esperava. Senhor, eu quero um momento. Chegou o momento. Encare os seus medos. Enfrente as suas batalhas. Porque não é você que faz a célula. Não é você que transforma ninguém. É o Senhor Jesus que faz a perfeita obra. É o Espírito Santo que faz. Meus irmãos, você está vendo uma pessoa aqui improvável. Mas eu me dispus. E olha o que ele está fazendo. Eu estou aqui conversando com você, um gago. Gente, por favor, entenda isso, seja ensinável. Porque se você optar por esse caminho, você vai ter uma mudança de vida. Você vai ter uma transformação de vida. E vai reconhecer que é o Senhor Deus que dá as vitórias. A vitória é no nome do Senhor. Nata, agora explicando a história. Por que esse povo venceu? Sem arma, sem guerra, sem nada. Sem nada de guerra, na verdade. Porque o Senhor já tinha vencido, porque o Senhor Deus é soberano. Então aprenda uma coisa, quando eu estou me preparando para a batalha, e eu vou para a batalha, eu entendo que se eu tiver um coração com a palavra e oração, quem está lutando essa batalha é o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que Ele nunca perdeu uma batalha. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Essa música conta os impossíveis a Sócrates, a Apolo, a Platão, a todos os filósofos, que quando Paulo vai diante de Atenas, o que acontece? Todo mundo está ouvindo, nossa, mas Jesus é um bom filósofo, Jesus é um bom ensinador, mas quando o apóstolo Paulo toca no assunto, ele ressuscitou, o improvável acontece, porque ele venceu as batalhas. Quem venceu a batalha foi o Senhor. Quem venceu a morte foi Deus. Então vai para a batalha reconhecendo que é Deus que vence a batalha. É Deus quem luta essa batalha. Mas você e eu precisamos ir. E eu quero falar para o nosso povo da PIB do SIC. Eu queria desafiar nessa noite a você, líder de célula, a falar assim, pastor Paulo, eu quero pegar um roteiro para eu fazer nessa semana. Quero te desafiar. Mas antes eu quero pedir, se prepare. Entendeu? Que você não pode ir com as suas próprias forças. Ore, leia a palavra e vai para a batalha. E reconheça que quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Paulo, eu não tenho jeito nenhum com tecnologia. Querido, nós não temos jeito nenhum com nada. Quando o assunto se chama Reino de Deus. Quem capacita? Você acha que a voz da minha esposa, a voz do William, do Wally, eles podem ser ótimos músicos fora daqui. Eles são de fato. Mas quando eles estão aqui, não sei se vocês passam isso pela cabeça de vocês, mas deveria. Eles reconhecem que é um Deus que deu para eles essa vida. Quando eu estou aqui falando, eu sei que é Deus que me deu o meu respirar agora aqui. O Gabinho, o Leandro, o Nato. Quando nós estamos diante de Deus, no reino de Deus, nós reconhecemos que é Deus quem nos deu a capacitação para que nós possamos viver aquilo que nós estamos vivendo. Então, minha palavra hoje é de coragem para você. Porque eu quero agora pensar no mundo pós-pandemia. Vou trazer 3 perspectivas para você. A primeira delas é, se você está na batalha, quem está aqui, quem está nos ouvindo, que está junto com a gente dizimando, ofertando, está com a igreja, está ajudando, está junto, fala, pastor Paulo, equipe da PBC, que a gente está junto. Quem está em batalha, se você está no meio da batalha e não sabe o que fazer, tome uma decisão, coloque sua vida diante de Deus, coloque sua vida em oração,
Coloque a palavra de Deus em ordem junto com a oração e você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se você está no meio dessa batalha, continue, permaneça orando, lendo a palavra, conversando com os irmãos, a gente está junto. E quando acabar a pandemia, você vai saber que tudo que você fez valeu a pena. Mas tem aqueles que estão antes da batalha, que você, como qualquer um que esteja nos assistindo, esteja no coração assistindo, eu vou assumir uma célula, eu vou falar sobre o amor de Deus na minha vida. Você precisa se preparar, aqueles que estão antes da batalha. Caso você não esteja em uma batalha, ou esteja vivendo uma batalha, para saber se vai servir a Deus ou não, saber se vai ligar para alguém ou não, esteja constante na oração e na palavra. O que Jesus disse para os seus discípulos no Getsemane? Estejam o quê? Preparados. Se preparem. Vigiem e orem. Ele foi uma vez, ele. Estava dormindo, rapaziada. Acordou, rapaziada, acorda aí. Segunda vez, rapaziada, acorda aí. Na terceira vez, como um bom judeu, Jesus chegou e falou, ó, acabou, ó. Chegou a hora. E o que acontece? Eles vão para a batalha. E eles vão despreparados, William. Pedro, o falante, o que Pedro fala? Jamais te negarei, Senhor. Falar antes da batalha é fácil. Falador, até papagaio fala. Mas quando começa a batalha, é que a gente começa a ver quem está de fato conectado com Deus. Então você precisa se preparar para a batalha. Paulo, eu vou assumir uma célula. Querido, eu quero desafiar. Comece orando a partir de agora. E lendo a Bíblia. Parece aquela musiquinha, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Ensina a gente, quando é criança, isso, porque isso é para a vida. Leia a Bíblia e faça a oração. É o básico de viver uma vida com Deus. Então você vai olhar para a pandemia, depois que passar isso tudo, e vai falar o quê? Olha, Paulo, eu fui covarde, tem que assumir. Eu fui medroso, fui medrosa, mas eu assumi que é Deus que vence as minhas batalhas. E você, quando passar a pandemia, vai olhar para trás e vai falar o quê? Cara, eu me preparei, fui para a batalha e deu muito certo. Mas há aqueles do pós-batalha que vão sair destruídos, que vão sair sem saber o que fazer, que vão sair dessa batalha desigrejado, ou montando a sua própria igreja. Há aqueles que vão sair dessa batalha derrotados, porque não foram ensináveis, não foram usados por Deus e perderam a oportunidade. Isso eu vou falar com uma palavra para você profética nesse momento. Nós estamos vivendo um momento, ainda que esteja muito obscuro, um avivamento na igreja do Senhor. Nós estamos chegando em lares que nós nunca poderíamos chegar no domingo à noite. Você está vivendo avivamento, querido. A sua máscara no teu rosto vai ser a marca de quem deu a vida. Você que está na mídia, você vai poder falar, cara, eu participei desse avivamento. Aqueles que vão sair dessa batalha e vão dizer o quê? Gente, eu vi um doido com a mão para o alto e 2 doidos segurando a mão. Mas nós vencemos a batalha. Eu não sabia nem tocar baixo. Eu não sabia nem dar uns petecos, sei lá, no prato. Eu não sabia nem cantar. Eu não sabia, pastor Paulo, não sabia nem fazer live. Mas Deus me usou. Meus irmãos, eu quero te desafiar nessa noite e termino com isso nessa noite, para que nós possamos juntos pensar isso. Como que você quer sair dessa batalha? Porque nesse texto, como que termina Êxodo? Com o nome de Deus, com um dos apelidinhos de Deus. Deus é minha bandeira. Deus é quem luta por mim. Deus é quem eu sou representado. É em quem eu sou representado em Deus. E eles venceram essa batalha, e eles foram triunfantes, porque quem venceu essa batalha por eles foi o Senhor. Então não importa como você está, se você não sabe falar, se você não sabe agir, faça alguma coisa, ligue para alguém, comunique-se, mande uma mensagem. Queridos, eu não quero que você saia dessa batalha. Eu não quero sair dessa batalha olhando para trás e falando assim, eu poderia ter feito mais. Porque é muito fácil olhar as pessoas lutando e achar bonito a guerra. Mas é muito melhor você participar dessas batalhas, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que nem nada, nem potestades, nem principados podem nos separar
do amor de Deus. Então o que eu aprendo nesse texto? Eu aprendo que quem luta as minhas guerras, como diz a música, vitorioso és, na tempestade estás. Quem que é vitorioso? Nosso Senhor. Amém? Então, pense nisso. Como que você vai sair dessa batalha? Vamos orar. Se você entende nesse momento que você vai começar esse momento de batalha, que você vai para frente, vai para a linha de frente do reino de Deus. Ore comigo. Fala assim: Senhor, eu me coloco à disposição. O ministério infantil está aí. O ministério, tudo que você quiser fazer nessa igreja, sendo guiado por Deus, nós estamos de portas abertas para que você possa servir junto conosco. Meu irmão, quero dizer, é um privilégio ter o pastor que a gente tem. É um privilégio ter a igreja que a gente tem, no bairro que a gente tem. Então, se você quer se colocar à disposição nessa noite, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero falar com aqueles que estão se colocando à sua disposição agora diante dos seus aparelhos. Pai, em nome de Jesus, capacita essas pessoas para que elas possam se tornar grandes homens e mulheres de Deus na nossa igreja. Pai, eu já vejo pessoas no ministério infantil se envolvendo essa semana. Eu vejo pessoas mandando mensagem para o pastor Paulo, para a gente dizendo: eu quero participar dessa reunião. Oh Deus, eu vejo pessoas também se candidatando a ser líderes de célula, falando: pastor Paulo, eu quero sim levar uma mensagem, porque é o Senhor que vai fazer através da minha vida. Então eu estou vendo também, Deus, pessoas se levantando e dizendo: pastor Paulo, você não está sozinho nessa batalha. Oh Deus, em nome de Jesus, usa a tua igreja, ainda que nós sejamos pessoas limitadas, faça de nós segundo a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, porque nós queremos levantar a bandeira do Senhor Jesus nessa praça, mostrar que é o Senhor que reina nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, capacita a nossa igreja, derrame sobre os teus dons nessa igreja. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelo pastor dessa igreja, muito obrigado pela oportunidade de sermos igrejas em vários cantinhos desse SIC, em outros lugares. Que hoje a sua casa seja o começo do avivamento que está acontecendo, que hoje a sua casa seja o começo de um mover de Deus na sua vizinhança, que a sua casa seja uma casa que você vai transmitir a célula na próxima quarta-feira. Não negocia o que Deus tem colocado nesse tempo para a sua vida. Deus, em nome de Jesus, quem é vitorioso é o Senhor, e é a Ti que eu entrego as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, boa noite, meus irmãos, Deus abençoe.